Amém? Se você tiver uma caneta, um papel, quiser anotar, nós vamos passear na Bíblia, vai ter um ensino bem rico aqui, que vai alimentar você. Amém, queridos? Êxodo 19. Nós vamos ler de 1 a 6. Diz assim: no terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia deste mês, vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam. Ali, pois, se acampou Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: tende visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águia e vos cheguei a mim. A tradução King James fala assim: e os trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Serão estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Oremos. Pai amado, querido, em nome de Jesus, com gratidão, alegria e com muita expectativa, nós nos achegamos diante do seu trono para dar-te graças, adorá-lo, exaltar o teu santo nome, dizer que nós te amamos, Pai, e somos gratos porque não somos bastardos. Nós temos um Pai celeste, por isso nós podemos dizer: Abba, Pai. Pai querido, amado, nós te glorificamos essa noite. A ti, querido Jesus, a honra, a glória devida, porque o seu nome está acima de todo nome, porque o Senhor foi obediente até a morte de cruz. Por isso nós queremos te adorar, reconhecer, Senhor, que nós somos totalmente dependentes de ti, e reconhecer que tu és bom, tua misericórdia dura para sempre. Muito obrigado, Senhor. Exaltamos e bendizemos o teu nome. E Senhor Espírito Santo, uma vez mais, seja bem-vindo, sinta-se à vontade, nos conduza neste momento de palavra, habilita-me, Senhor, capacita-me, Senhor, para falar dessa palavra, porque ela é maior do que eu preciso de ti. Habilita-nos, Senhor, capacita-nos, Senhor, a compreender esta palavra, porque nós precisamos do Senhor para que a implante em nossas vidas. Habilite-nos, Senhor, capacita-nos, Senhor, a praticar e a viver à altura desta palavra, porque nós somos dependentes de ti em todas as coisas. Glorifique Jesus nesse culto, glorifique o Pai neste culto, faça-se presente, Espírito Santo, e nós oramos em nome de Jesus. Amém, queridos? Falamos na virada do ano que uma nova estação estava se abrindo, e uma nova estação se abriu, e o primeiro mês já acabou. Como está passando rápido, né? Na verdade, nós temos olhado o que tem acontecido no mundo, e o mundo está mais mundo do que nunca. A violência tem aumentado, a pornografia tem aumentado, a prostituição tem aumentado, sabe, a falta de amor tem aumentado, as pestes estão aí, as catástrofes não param, guerras. O mundo está mais mundo do que nunca, e uma nova estação se abriu, para que nós possamos fazer diferença nessa terra. Uma nova estação se abriu, para que nós possamos testemunhar do amor de Cristo nessa terra. E quando eu falo de fazer uma diferença, eu falo em todas as áreas, em todos os sentidos. Quando eu falo de fazer diferença, eu estou falando em todas as áreas e em todos os lugares. Por exemplo, no mundo há crises, mas nós viveremos em prosperidade. No mundo há pestes, mas nós seremos saudáveis. No mundo, querido, há pecados terríveis, mas nós continuaremos nos santificando. No mundo, querido, há falta de fé e falta de esperança, mas nós mostraremos ao mundo a nossa fé e a nossa esperança viva em Cristo Jesus, nosso Senhor.
No mundo, querido, as pessoas estão perdidas, mas nós mostraremos a eles o caminho da salvação. No mundo cairão 1000 ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Nós não seremos atingidos, sabe por quê? Porque nós vamos fazer diferença nesta terra. Fala para o seu vizinho, você vai fazer diferença nessa terra. E abriu-se uma nova estação, um tempo, querido, onde nós podemos ter muitas vitórias e conquistas no Senhor. Eu não disse que nós teremos, eu disse que nós poderemos ter, depende de uma atitude nossa. Porque da parte de Deus já tem o sim e o amém. Então depende de nós termos agora uma atitude a qual vai abrir as portas para que nós tenhamos vitórias e conquistas. Eu creio que Deus quer nos abençoar em todas as áreas. Qual pai não quer abençoar o filho? Qual pai não quer derramar uma nova unção, uma nova graça, um novo poder, uma prosperidade, abrir porta para os seus filhos? A Bíblia diz que os pensamentos do Pai, os pensamentos de Deus, são pensamentos de paz, são pensamentos de bem. Então Deus quer nos abençoar, mais do que nós queremos ser abençoados. Então Deus fará coisas grandes em nosso meio. Eu vou mudar o que eu disse. Deus já está fazendo coisas grandes em nosso meio. E coisas maiores virão ainda. Eu lembro que um domingo antes da pregação do culto da virada, o Thales subiu aqui e roubou minha mensagem. Eu não sei porque Deus conta para ele essas coisas. E ele disse algo aqui, querido, que eu creio de todo o meu coração. O melhor de Deus está... Fala para o seu vizinho, o melhor de Deus está por vir sobre a sua vida. Mas para que isso aconteça, primeiro, nós precisamos nos alinhar com o céu. Para que isso aconteça, primeiro, a igreja precisa se alinhar com o céu, se alinhar com o coração de Deus. Quantos estão entendendo? A igreja precisa voltar à prática da oração em línguas, da meditação na palavra, do jejum, da adoração particular. São 4 leis espirituais que Deus nos deu: meditar na palavra, orar em outras línguas, jejuar e adorar particularmente. A igreja precisa voltar a essas práticas. A igreja precisa se santificar. Por que eu falo de alinhamento? Porque quando eu olho para a igreja como um todo, eu não estou falando da igreja batista, essa congregação. Eu estou falando de todas as denominações, de todas as igrejas, inclusive dessa igreja aqui. Eu vejo que as coisas aí fora, em todos os lugares, aonde tem um povo de Deus reunido, eu vejo que tem umas coisas meio bagunçadas. As coisas estão um pouco desalinhadas. Então nós temos visto maus testemunhos, temos visto pecados, temos visto falta de perdão, mágoa, contenda, divisão, invejas, fofocas, pessoas falando demais, muita conversa. Nós temos visto comodismo, distanciamento do primeiro amor. Nós temos visto o fogo se apagar. Nós temos visto o esfriamento espiritual. Nós temos visto a perca da alegria em servir a Cristo, a perca da alegria em servir no chamado, a perca da alegria de servir na igreja. Nós temos visto o quê? Falta de comprometimento do reino, com o reino, falta de comprometimento com o reino, falta de comprometimento com a igreja, falta de comprometimento com a contribuição, falta de comprometimento com o próprio chamado. Nós temos visto as coisas meio desalinhadas, falta de fidelidade, falta de lealdade. Nós temos visto tantas coisas, tantas distrações, excesso de entretenimento. Hoje as pessoas estão buscando entretenimento. Vamos fazer um culto de oração, vem meia dúzia. Vamos fazer um churrasco, vai a igreja inteira. Porque entretenimento tem mais valor do que a oração. Esta é a verdade, querido. E nós estamos desalinhados com isso. Estamos desajustados com isso. Nós precisamos voltar a nos alinhar com o céu. As pessoas não passam mais tempo com Deus. As pessoas não priorizam mais a presença de Deus. As pessoas não priorizam mais um tempo com Deus. Sabe, e tantas outras coisas que têm acontecido, e apesar de tudo isso que tem acontecido, nós temos visto a bondade de Deus, a fidelidade de Deus, porque até aqui nos ajudou o Senhor. E a cada manhã a gente pode ver a misericórdia de Deus se renovando sobre as nossas vidas, e a cada dia podemos ver a graça de Deus tocando as nossas vidas. Mas acredite-me, querido, Deus
tem pressa. Fala para o seu vizinho aí, o tempo está se cumprindo. Deus tem pressa. E Deus tem um propósito para cumprir na igreja. E Deus tem um propósito para cumprir através da igreja. E Deus fez promessas para nós, que assim como o seu propósito, Ele quer que a gente entre. E para cumprir esse propósito, para cumprir essas promessas, a igreja precisa se alinhar com o céu. Nós precisamos mudar o foco, ou alinhar o foco, ou ajustar o foco. Primeiro, precisamos buscar a presença. Depois, desfrutaremos das promessas. E entraremos no propósito. Primeira presença, depois a promessa, e descobriremos o propósito. O texto que nós lemos é um texto muito conhecido, bem como o seu contexto. O seu contexto é mais conhecido ainda. Deus levanta um libertador chamado Moisés, e através desse libertador Deus faz coisas incríveis. Liberta o povo do Egito, da escravidão, da opressão de Faraó, e faz uma promessa. Que promessa? Êxodo 3, versos 7 e 8. Diz assim: disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, que mana leite e mel. Repita comigo: terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. Conosco não é diferente, o contexto se repete. Vou te mostrar. Éramos escravos do pecado, estávamos debaixo da opressão de Faraó, do diabo. Mas Deus levanta um maravilhoso libertador, e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. E Ele nos transporta do império das trevas para o reino do seu amor. E Ele então nos liberta do pecado. E Ele então nos liberta da opressão do diabo. E nos faz lembrar de uma grande promessa, Isaías 1,19, que diz assim: se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Fala para o seu vizinho: se você quiser, e se você ouvir, com a intenção de praticar, comerá o melhor dessa terra. Ouça, acompanhe comigo o raciocínio. O que significa para nós hoje uma terra ampla? Uma terra boa e ampla. Nós poderíamos falar muitas coisas. Poderíamos pregar aqui 1 hora só sobre isso, uma terra boa e ampla. Mas assim, dentre muitas coisas que poderíamos falar, eu quero destacar uma. Significa exatamente a promessa de Isaías. Sabe, comer o melhor dessa terra. Abundância, prosperidade, fartura, provisão. A Bíblia fala que Jesus Cristo veio para que tenhamos vida e vida e abundância. Uma vida abundante. Veja, querido, em Jesus podemos ter abundância em todas as áreas. E Ele vai conquistar alguma coisa para nós? Não. Ele não vai conquistar mais nada, porque Ele já conquistou tudo. Está consumado, está feito, está pronto, está consumado, está disponível. Tudo que precisamos é nos alinhar com o céu. Está pronto. Podemos ter o melhor dessa terra. Em todas as áreas da nossa vida, tudo que Ele precisa é que nós venhamos nos alinhar com o seu coração, nos alinhar com a sua palavra. E o que significa para nós hoje, por favor, acompanhe comigo, uma terra que mana leite e mel. O que significa isso? Leite representa o alimento no âmbito natural, o alimento da terra. Vou provar isso. Isaías, profetizando acerca de Jesus, ele disse assim, Isaías 7, 14 e 15. Portanto, o Senhor mesmo nos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e lhe chamará Emanuel. E ele comerá manteiga e mel. Quando? Quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Quando ele estiver alinhado, quando ele desprezar o mal, quando ele escolher o bem, ele ia se alimentar do quê? Manteiga e mel.
E quando foi que Jesus desprezou o mal e escolheu o bem? Em Mateus capítulo 4, Jesus foi tentado pelo diabo. E o diabo: faça isso, eu te darei aquilo. Faça aquilo outro, eu te darei aquilo. Faça isso e te darei aquilo. Olha só, Mateus 4. O diabo tentou Jesus 3 vezes. Então ali, Jesus fez o quê? Eu rejeito o mal. Eu escolho o bem. E Jesus disse assim, Mateus 4,10: então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto, só a Ele servirás, adorarás e servirás. E o que aconteceu quando Jesus desprezou o mal e escolheu o bem? Mateus 4,11: com isso deixou o diabo. Eis que vieram os anjos e o serviram. Serviram o quê? Isaías havia profetizado: manteiga e mel, alimento natural. Mel, alimento espiritual. Manteiga, produzido na terra, alimento que é produzido, ou seja, representa o natural, representa tudo aquilo que nós precisamos para sobrevivência. Mel representa o alimento do céu, representa o espiritual, significa a palavra e o seu cumprimento em nossa vida. Pastor, me prova isso com muito prazer. Ezequiel 3,3: e me disse: filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas desse rolo que eu te dou. Eu comi e na boca era doce como o mel. Ele comeu a palavra, cara, e a palavra era doce como mel. Ele comeu do rolo, ele comeu a palavra de Deus, e a palavra de Deus era doce como o mel, alimento espiritual. O que eu estou querendo dizer? A promessa de abundância, a promessa de fartura, tanto natural como espiritual, vai vir sobre ele, iria vir sobre eles, apesar de todas as lutas que eles iam passar, apesar de todas as aflições que eles teriam. Agora veja só, para quem foi essa promessa? Se nós pegarmos os textos que nós já lemos, eu vou ganhar tempo, não vou ler eles de novo, mas em Êxodo 3,7, que nós já lemos, Deus faz a menção ao meu povo. E no texto inicial, no verso 3, Deus faz a menção aos filhos de Israel. Agora eu pergunto, o que significa o povo de Deus hoje? O que significa o Israel de Deus hoje? Quem representa o povo de Deus e o Israel de Deus hoje? A igreja de Jesus Cristo nessa terra. Ou seja, essa promessa de abundância natural, de abundância espiritual, é para nós hoje. Agora, já foi conquistado, é atual, é para a igreja, apesar de todas as lutas, apesar de todas as dificuldades, apesar de todo sofrimento que nós podemos ter no caminho. Até aqui tudo bem? Então vamos lá. E o verso 4 do texto inicial fala algo tremendo, revela o propósito de Deus: vos acheguei a mim. A King James fala: e eu vos trouxe a mim. Fala assim: Deus tirou aquele povo do Egito e os levou para Ele mesmo. O que Deus está falando? Eu vos libertei do Egito, eu te libertei da opressão de Faraó, com um propósito: trazê-los para a minha presença, trazê-los para mim mesmo, para que vocês possam ter comunhão comigo, para que vocês possam estar diante de mim. Em outras palavras ainda, nós podemos dizer que uma nova estação se abre, onde haverá alimento natural e alimento espiritual, e tudo que nós precisamos é nos alinhar com o céu, porque Deus nos libertou das garras do cão. Sabe para quê? Para nos levar a Ele, para que possamos estar na sua presença, e na sua presença ter abundância, porque Jesus veio para conquistar isso. Eu vim para que vocês tenham abundância. Abundância. Foi o que disse Jesus. Então eu vejo um princípio aqui que está sendo estabelecido. Repita comigo esse princípio: primeiro a presença, depois a promessa. Primeiro nós descobrimos e nos regozijamos com a presença, e depois que descobrimos e nos regozijamos com a presença, então desfrutaremos das promessas e entraremos no propósito. Hoje os valores estão invertidos.
E eu vejo muitos cristãos ao redor do mundo que querem as promessas e os benefícios, querem ser supridos, querem os bens materiais, querem ser guardados, protegidos, querem ser fortalecidos, querem até títulos, mas não anseiam a presença. Sabe, não gastam tempo com a presença, não gastam tempo com a palavra, não gastam tempo em oração, e nem tem comprometimento com aquilo que Deus já deu a ele. E isso nós temos visto em todo lugar, mas o propósito de Deus sempre foi desfrutar da presença, para que podeis entrar na promessa. E o versículo 5, meu Deus, eu estou correndo, eu tenho muito tempo ainda. Deus está remindo o tempo aqui, né? O versículo 5 fala de algo tremendo. O versículo 5 fala uma condição para nós entrarmos na promessa. E o versículo 5 eu vou ler de novo, diz assim: agora pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes a minha aliança, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Olha o que Deus fala: eu vos trouxe a mim, eu tirei vocês do Egito e trouxe vocês para mim, vocês são meus. Então, se vocês ouvirem a minha voz, se vocês entenderem esse alinhamento que eu trago do céu com a terra, e se vocês entrarem, então vocês vão ser minha propriedade peculiar, e vai se cumprir o propósito de trazer vocês para mim, e vocês vão estar na minha presença, e na minha presença não falta nada. Terá leite e mel, abundância natural e espiritual. E eu quero agora, a partir deste momento, destacar algumas instruções de alinhamento, para que nós possamos receber essas provisões, tanto na área espiritual como na área natural. Primeira instrução, primeiro princípio, primeira instrução de alinhamento. Repita comigo: ter um coração puro. Não, mas repita com mais entusiasmo. Faltou um pouquinho de entusiasmo. Vamos lá, mais uma vez. Aleluia. Faltou um aleluia no final. Fala para quem está do seu lado: nós precisamos de pureza no coração. É impossível estar na presença de Deus e viver a abundância natural e espiritual sem pureza de coração. E eu quero gastar alguns minutos sobre isso, totalmente diferente daquilo que eu preguei há poucos dias atrás aqui, sobre ter um coração puro. Davi, depois de ter pecado com Batseba e ter sido confrontado pelo profeta, ele diz assim, olha, Salmo 51, 10: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Davi pecou e ele viu o estado do coração dele, e ele viu que não havia pureza lá, e ele teve a humildade necessária de reconhecer isso diante de Deus, para pedir uma pureza de coração. O apóstolo Paulo, instruindo o seu discípulo amado, ele diz assim, olha, 1 Timóteo 1,5: ora, o intuito da presente admoestação visa o amor que procede de um coração puro, e consciência boa, e fé sem hipocrisia. Eu vejo uma crescente aqui. Um coração puro traz uma boa consciência e traz uma fé que não é hipócrita, uma fé verdadeira. O verdadeiro amor, o amor ágape, ele começa através de um coração puro. Hoje a gente não pode falar nada para as pessoas que elas já pensam outra coisa. Por quê? Porque falta pureza no coração. Hoje a gente não pode falar nada que a pessoa já leva por outro lado. Por quê? Falta pureza no coração. A impureza no coração nos afasta da provisão sobrenatural natural e da provisão sobrenatural espiritual, se é que você me entende. Repita comigo: pureza no coração. Por isso que Jesus disse assim, ó, Mateus 5,8: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão. Quantos querem ver deles? Olha só o salmista, Salmo 24, 3, 4: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade e nem jura dolosamente. Isso significa que, se não houver pureza em nosso coração,
nós não veremos a Deus. Agora, observe, se para ter as promessas, primeiro temos que ter a presença, então para ter a presença nós precisamos ter Deus. E se nós precisamos ter Deus, precisamos ter pureza no coração. Então para ter a presença e se cumprir a promessa e entrarmos no propósito, sem pureza no coração é impossível. Somente quem é puro de coração vai estar na presença, e estando na presença, vai ter a provisão natural e espiritual, leite e mel. E a partir daí, pode entrar no propósito. Deixe-me falar um pouco sobre o coração puro. Eu não vou ler, mas em Hebreus 3,13, fala que o coração, ele é endurecido pelo engano do pecado. Repita comigo, o engano do pecado endurece o coração. A desobediência, o orgulho, a mágoa, a ofensa e coisas desse tipo, a mentira, a fofoca, essas coisas endurecem o coração do homem. E em Apocalipse, falando à igreja de Laodiceia, Jesus puxa a orelha daquele povo. E eu espero que ele não esteja falando para mim isso, mas se tiver, eu preciso ter humildade para reconhecer. E ele fala assim: tu és infeliz, tu és miserável, tu és pobre, cego e nu. Meu Deus, ele vira para o povo de Laodiceia e fala: infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Por que ele falou isso? Porque aquele povo pensava que eles eram abastardos por causa do poder financeiro, mas eles eram paupérrimos espiritualmente. Eles pensavam que eles eram abastardos pelo dinheiro. Não é pecado ter dinheiro, tá? Nós estamos falando de prosperidade espiritual e material, e isso inclui dinheiro. Não é pecado ter dinheiro, o pecado é quando nós não entendemos o propósito do dinheiro. Vocês são miseráveis, infelizes, pobres, cegos e nu, porque eles confundiram o poder financeiro com o poder espiritual. Então Jesus fala assim: eu vou dar uma chance para vocês, e eu vou trazer algo para mudar a vida de vocês, eu vou trazer uma instrução para vocês se livrarem desse engano. E Jesus diz em Apocalipse 3,18, parte A: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. Agora ele não está falando de enriquecer com dinheiro, mas ele está falando: compre ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. Vou parar por aqui, porque eu poderia pregar sobre esse versículo, santidade, enfim, mas vamos aqui. Ouro refinado, ele é suave e flexível. Sabe por quê? Porque ele é isento de corrosão e de misturas, ele é isento de outras substâncias. Só quando o ouro é misturado com outros metais, como zinco, cobre, ferro, é que ele fica duro, ele fica misturado e duro. Então ele se torna menos flexível e mais corrosivo. Observe, quanto maior a porcentagem de misturas no ouro, mais duro ele se torna. Quanto menor a porcentagem de misturas estranhas, mais flexível o ouro é. Ele está falando: eu quero que você compre de mim esse ouro refinado. Eu acho que ele está falando algo aqui, ele está fazendo um paralelo conosco. Ele está falando assim: um coração puro é como um ouro puro, macio e flexível. Um coração duro é como um ouro misturado, inflexível, com misturas que não era para estar lá. O que Deus está nos alertando? Ele está falando assim: para atrair a minha presença e para ter as promessas cumpridas na sua vida, retire do seu coração, tenha flexibilidade para retirar do seu coração as ofensas, as mágoas, libere perdão, seja educado, cordial, não importa com quem, com todos, não importa quem te tratou mal, seja você educado e cordial, tire as ofensas, tire as mágoas, tire a soberba, a ira, o orgulho, tire a amargura, o ressentimento, tira a promiscuidade, tire a violência no falar, tire as reações absurdas que às vezes temos, que nós parecemos que somos loucos com gritarias. Ele está falando: tenha flexibilidade no seu coração, para que você possa se alinhar com a minha palavra. Tenha flexibilidade no coração para se arrepender dos seus pecados. Tenha flexibilidade no coração para reconhecer que você é fofoqueiro, fofoqueira, fala demais.
Tenha flexibilidade no coração para reconhecer que você precisa de mudança. Porque assim você vai se alinhar com o céu e vai ter leite e mel, uma terra ampla, onde você vai ser amplamente provisionado. Simples assim, gente. Mais simples é impossível. Nós temos a palavra e o Espírito que nos ajuda. Se não entramos nisso é porque nós não queremos. Como líder, há anos eu tenho visto uma loucura, um engano terrível. Pessoas tomam decisões erradas. Decisões erradas traz consequências terríveis. Toda ação tem uma reação, toda ação tem uma consequência. Então, quando nós tomamos decisões erradas, nós padecemos com consequências dessas decisões erradas. E ao invés da pessoa reconhecer o seu erro e ter humildade, flexibilidade para reconhecer o seu erro e mudar, e pedir perdão para quem precisa pedir perdão, e se consertar com quem tem que se consertar, a pessoa alimenta, por causa do seu orgulho, alimenta a sua frustração para fugirem da sua responsabilidade. E o final é tão trágico que nós já vimos isso tantas vezes. Fala para o seu irmão, tenha um coração puro. O que significa isso? Brandura, mansidão, educação, cordial, humilde, que perdoa. Você sabe, ainda estou no tópico 1, né? Você sabe, porque muitas vezes nós passamos lutas. Eu sei que existem lutas. Tudo o que acontece, ou é permissão de Deus, ou é permissão nossa. E algumas coisas Deus permite para que a gente possa crescer. Para alguns outros propósitos que nós precisamos aprender. Mas muitas pessoas dentro das igrejas cristãs, ao redor do mundo, passam por coisas, pastor Adriano, que não precisariam passar. Eu vou provar isso na palavra. Muitas pessoas passam por situações terríveis que não precisariam passar. Sabe por quê? Porque as impurezas do ouro, elas só são retiradas quando misturada com solvente e misturada e submetida a altas temperaturas. Repita comigo, solvente, altas temperaturas. O que significa isso? Solvente representa a palavra. Altas temperaturas representa as aflições e as dificuldades que passamos. Olha o que profetizou Isaías, Isaías 48:10. Eis que te acrisolei, mas disso não resultou prata. Proveite na fornalha da aflição. Glória a Deus por um aleluia, porque às vezes somos provados mesmo. Em 2020, Deus não quer manter a igreja na fornalha da aflição. Deus quer cumprir o propósito. Deus quer cumprir as promessas. Tudo que nós precisamos para fugir da fornalha da aflição é nos alinhar com o céu. É alinhar nosso coração com o coração dele. É ter a flexibilidade de reconhecer os nossos erros. É ter a flexibilidade de ter a humildade de consertar os nossos caminhos. É só isso que ele está falando. E ele fala, então, vos trouxe a mim, e vós sereis minha propriedade particular, reinos e sacerdotes. Vamos para o segundo tópico. Não considere a palavra nem a presença de Deus comum. Ouça, às vezes a palavra está sendo ministrada aqui, não só por mim, mas por qualquer pessoa que Deus está usando aqui, e essa palavra que tem sido ministrada nesse altar tem sido tão rica. Não importa quem ministra, está sendo rica. Então, às vezes a palavra está sendo ministrada, está numa dimensão tão tremenda, Deus está trazendo instruções maravilhosas, instruções reais, sabe? E a pessoa então dá uma indiferença para Deus. Está no celular, está conversando, está pensando na namorada, no esposo, na dívida, no trabalho. Não está focado naquilo que Deus está falando. Não está dando atenção àquilo que Deus está falando. E qual é a mensagem que essa pessoa passa para Deus? A mensagem é assim: ô Deus, já sei tudo isso daí, estou acostumado a ouvir essas coisas aí.
Eu já ouvi essa passagem no meio do ano, no início, na virada do ano. Não me interessam essas instruções. Poxa, lá vem essa ladainha de novo. Lá vem essa conversinha de novo. É esta a mensagem que nós estamos passando para eles. Às vezes, a presença de Deus está tão real. Sabe, a glória de Deus está se manifestando. Um pula, outro cai, outro ri, outro rola, outro chora. Outro se rende, outro se prostra, outro deita. E as pessoas estão rindo, fazendo piadinha, usando termos pejorativos. Cai. Cara, foi o diabo que derrubou, então vem e expulsa o diabo para nós. Agora, se foi o Espírito Santo, cara, você está comprando uma briga com quem não deve. Perigoso. Se foi o diabo, por favor, nos ajude, expulsa ele. Convido você a vir expulsar. Mas se não é o diabo, é o Espírito Santo. E se for o Espírito Santo, usar termo pejorativo acerca dele, eu não acharia um bom negócio. E as pessoas ficam com termos pejorativos, com piadinha. O que me levou a evitar de liberar poder. Pode ver que eu não tenho liberado poder. Exatamente com misericórdia desses infelizes, que ficam usando termo pejorativo, quando o Espírito Santo está se movendo. E nós ficamos passando uma mensagem para Deus: não quero me envolver com isso, isso não me interessa, a sua presença não me interessa. Sabe o que isso acontece? Sabe o que isso gera? Mornidão no coração. As pessoas vão perdendo o fogo e vão ficando mornas. E você sabe o que Jesus falou acerca disso? Apocalipse 3,16: assim, porque és morno, não és nem quente nem frio, eu estou ao ponto de vomitar-te da minha boca. Sabe, eu queria ter tempo aqui para falar sobre Pedro no livro de Atos capítulo 10, mas não vou ter tempo. Então eu vou ler Atos 10, 15. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Querido, Deus é santo, e Ele estabeleceu o seu nome e a sua palavra acima de todas as coisas. Passarão céus, terra, passará tudo, a sua palavra permanecerá. Ele estabeleceu a palavra e a presença dele acima de todas as coisas. Nós não podemos considerar comum nem a palavra e nem a presença. E diante da palavra e da presença, nós temos que ter temor e reverência. E a irreverência diante da palavra e a irreverência diante da presença traz morte, primeiro espiritual, depois física. Pastor, prove isso para mim, com prazer. Vou provar tanto no Novo Testamento como no Velho. No Novo Testamento, Ananias e Safira, diante da irreverência deles, caiu os dois mortos. Veio um, morreu, por causa da glória de Deus que manifestava naquele lugar. E a irreverência diante da glória, morreu. Aí veio o outro, a outra, falou a mesma coisa. A irreverência diante da glória que se manifestava, caiu morta na hora. No Velho Testamento, coloca lá para mim, Levítico capítulo 10. De 1 a 3. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que eles não ordenaram, o que lhes não ordenara, Então saiu fogo diante do Senhor e os consumiu, morreram perante o Senhor. Então falou Moisés a Arão: isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se achegarem a mim, eu serei glorificado diante do povo. Porém Arão se calou. Olha o que Deus disse: eu mostrarei a minha santidade a quem se achegar a mim. Olha o que Deus disse: eu te libertei do Egito, da opressão de Faraó, para os trazer até a mim. Olha o que Deus está falando: já que eu trouxe vocês até a mim, tem que ter reverência e temor. Para estar na minha presença, reverência e temor, porque toda irreverência vai sair fogo que vai consumir. Quantos entendem o que eu estou falando? Reverência e temor, a sua palavra e a sua presença. Não vou muito longe, ceia, hoje é dia de ceia. O Senhor
quando fala sobre a ceia, através do apóstolo Paulo, não vou ler, vamos ganhar tempo. Ele fala que havia muitos fracos e doentes, e que morriam antes do tempo. Por quê? Por causa da indiferença deles diante da santidade do Senhor. Eu mostrarei a minha santidade àqueles que vierem a mim. Nós estamos aqui vindo a quem? Precisamos ter reverência a essa santidade. Isso faz parte de um alinhamento com o céu. Evangelismo requer santidade. Cultuar a Deus requer santidade. Adorar a Deus requer santidade. Pregar a palavra de Deus requer santidade. Estar na presença dele requer santidade. Nós erramos, pastor. Tudo bem. Então nós reconhecemos nosso erro, pedimos perdão, ajustamos as coisas e o sangue do Cordeiro nos lava novamente. Simples assim. Quem nunca errou? Só Jesus. Eu erro, você erra, mas o importante é ter um coração flexível para reconhecer o erro e não permanecer nele. Quantos entendem o que nós estamos falando? Hoje muitos irmãos perderam a unção, perderam o prazer de servir a Cristo. Muitos irmãos perderam o prazer de estar servindo a obra de Cristo, cumprindo o seu chamado, o seu ministério. Sabe por quê? Porque de alguma forma foram indiferentes ou irreverentes, melhor dizendo, diante da palavra e da presença. Eu citei aqui um fato, Maria. Cadê a Maria? Não está aí? Eu citei aqui um fato que aconteceu no passado. Nós tivemos um líder de louvor. E nós corrigimos esse líder, porque estava andando por um caminho errado. Isso há muitos anos atrás. E ele não quis nos ouvir. E eu pregando, não foi mandando nenhuma mensagem para ele, nada. Eu pregando um dia, eu falei assim, ó, há um fogo neste altar. E havia mesmo, havia um fogo no altar. E ele falou para uma pessoa que estava do lado dele, se tiver fogo nesse altar, eu quero ser uma bolacha queimada. Alguns meses, um ano atrás, eu encontrei essa pessoa. E sabe o que eu vi? Uma bolacha queimada, morto espiritualmente. Um brilho que tinha no olhar, agora uma opressão nos seus olhos. Uma cara que era branquinha, agora está escura. Uma bolacha queimada, por causa de uma irreverência diante de uma palavra liberada no altar. O Evangelho nos dá muitos benefícios, mas o Evangelho também nos traz muitas responsabilidades. Terceiro, dependência total de Deus. Repita comigo, dependência total de Deus. Eu não vou ler, porque também vou levar muito tempo se eu fazer isso, nós ainda temos a ceia. Mas o Salmo 107, do versículo 23 ao 30, fala de marinheiros experientes, que saíam ao mar para comercializar. Eles não tinham aqueles equipamentos via satélite que existe hoje. Então você entra no navio, no avião, eles sabem o trajeto que eles vão fazer, eles sabem o tempo que eles vão encontrar, eles sabem tudo isso. Mas naquele tempo, aqueles marinheiros, eles só conheciam o tempo, eles tinham essa experiência. Então eles sabiam, ó, vai chover, não vamos sair, ó, não vai chover, vamos sair. E eles tinham a força do braço e o conhecimento deles. E eles faziam negócios, eles comercializavam nos mares. E saíam de portos em portos comercializando. Então eles saíram, crendo que estava tudo bem. E Deus queria dar uma experiência a eles. Então a Bíblia fala, nós gostamos de falar do Deus que acalma a tempestade. Mas aqui no Salmo 107, o próprio Deus levantou uma tempestade em alto mar. E a Bíblia fala que aqueles marinheiros ficaram como ébrios, como bêbados. E eles perderam o tino. E ficavam levando, o navio subia e descia, subia e descia. E agora não tinha mais conhecimento, agora não tinha mais força do braço, agora não tinha mais nada que eles podiam fazer. Então a Bíblia fala que eles clamaram ao Senhor. Então o Senhor cessou a tempestade e os levou a um porto desejado.
Sabe, querido, toda vez que nós dependemos só do nosso braço, do nosso conhecimento, Deus vai precisar levantar uma tempestade para nos mostrar que nós podemos sim ter sabedoria, que nós podemos sim ter experiência, que nós podemos sim ter os nossos negócios e agir da forma como Ele nos instrui, mas a dependência é toda dEle. Em tudo precisamos depender dEle. E às vezes Ele precisa levantar uma tempestade para mostrar para nós que nós não estamos dependendo dEle. Quarta instrução. Lembrar das instruções de Salomão. Coloca lá para mim, Provérbios capítulo 4. E eu serei rápido. Nós vamos ler do 23 ao 27. Sobre tudo que se deve guardar, guarde o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Ou seja, para de ser fofoqueiro, fofoqueira. Os teus olhos olhem direito, as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda dos teus pés, e todos os seus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita nem para a esquerda. Retire o teu pé do mal. Aqui eu vejo 4 instruções de Salomão. Primeira instrução de Salomão: guarde o coração. Verso 23, sobre tudo que se deve guardar, guarde o coração, que dele procede as fontes de vida. Olha o que Jesus disse. Lucas 6,45. O homem bom do bom tesouro tira o bem, o mal do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. O que eu estou querendo dizer? Tudo aquilo que afetar o seu coração vai afetar as suas ações, vai afetar as suas reações, vai afetar as suas atitudes. Tudo aquilo que afetar o seu coração vai afetar toda a sua vida. Por isso que o Senhor fala: guarda o coração. Não permita que entre coisa errada. Guarde o coração. Segunda instrução de Salomão, no verso 24: preserva os lábios, guarde a língua. Sabe, esses dias eu mandei um estudo e eu falei sobre Sócrates. E falei do que ele disse sobre 3 peneiras. Ah, fulano vai falar de alguém. Peraí, antes de você falar, o que você vai falar é bom? Não, não é muito bom, então guarda para ti, não quero saber. Ah, é bom, tá. Segundo, é verdade, ó, eu ouvi dizer, então você não sabe o que é verdade. Se você não sabe o que é verdade, eu também não quero saber, vai ser fofoca. Ah, mas fulano falou, você viu? Não, então você não sabe, não fala. É verdade? Ó, quer dizer que você quer me falar algo que não é bom e nem você sabe que é verdade, e mesmo assim você quer falar. Se for bom e se for verdade, terceiro, é útil? Tem utilidade? Traz edificação? Não, não traz, então não fala. Ah, você viu fulano? Estava com uma calça rasgada, e daí? É problema seu? É problema seu. Vai lá, compra uma nova e dá para ele, é teu irmão. Simples assim. Sabe, bondade, verdade e utilidade. Traz edificação? Não traz, então não fala, querido, guarda para você, não seja fofoqueiro. O Senhor está falando: eu quero abençoar esta igreja, eu quero trazer provisão natural, eu quero trazer provisão espiritual, mas precisa ter um alinhamento. Terceira instrução de Salomão: manter o olhar firme em frente, verso 25. Não se distraia, mantenha o foco em Cristo. Mantenha o foco no seu chamado, mantenha o foco na palavra. Lembra de Pedro andando sobre as águas? Ele desviou o olhar, ele começou a afundar. Tem pessoas que começou a afundar, querido, clama por socorro. Jesus vai te levantar e vai andar com você de volta para o barco, e aí você mantém o foco nele. Quarta, pondera a vereda dos pés, versos 26 e 27. Querido, ponderar, examinar, analisar, refletir, pensar bem, ou seja, analise bem as suas atitudes, analise bem o que você tem feito, analise bem aonde você vai, analise bem como que estão as motivações do seu coração e aquilo que você tem priorizado. Isso faz parte do alinhamento. Quantos entendem que nós estamos falando? Eu vou parar por aqui, fique em pé comigo. Equipe de louvor. Querido, não é uma palavra dura, é uma palavra de alinhamento para um culto de ceia. Simples. Eu quero concluir e orar.
vou fazer uma pergunta. Quantos creem que Deus quer dar para nós um ano muito abençoado? Creia que eu vou te falar. Deus vai nos curar, nos limpar, nos sarar, nos guardar, nos abençoar, vai nos capacitar, vai nos prosperar, vai nos ungir, vai abrir portas. Ele vai, como Ele prometeu na sua palavra. Mas hoje Ele diz, primeiro a presença, depois a promessa. Primeiro precisamos nos alinhar com o coração dEle, com os valores dEle, com a palavra dEle, e as promessas serão consequências desse alinhamento. Fala para o seu vizinho, crê no que Deus está falando. Deixa eu te dar um exemplo como nós precisamos crer em Deus. Deus prometeu que da descendência da mulher nasceria o Messias, e que ele esmagaria a cabeça da serpente, e foi exatamente o que aconteceu. Da descendência da mulher nasceu Jesus, que venceu o diabo naquela cruz. Deus disse que da mulher, da virgem, a virgem daria luz a um filho, e o nome dele seria Emanuel, Deus conosco, e se cumpriu. Maria, uma virgem, deu a luz a Jesus, e o nome dele é Emanuel, e ele está sempre conosco. Deus prometeu através dos profetas um derramar do teu Espírito, e isso aconteceu no livro de Atos capítulo 2, e até hoje nós experimentamos isso. Deus prometeu um filho a Abraão, e ele cumpriu, veio Isaac. Deus prometeu uma terra que mana leite e mel àquele povo, e cumpriu, e eles entraram em Canaã. Olha o que Josué fala, coloca lá para mim, Josué capítulo 21, verso 44. O Senhor lhes deu repouso em redor, segundo tudo quanto juraram a seus pais. Nenhum de todos seus inimigos resistiu diante deles. A todos eles o Senhor os entregou nas mãos. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Querido, nenhuma promessa falhou, tudo se cumpriu. O que é que Deus está falando aqui, queridos? Entre num alinhamento, alinhe-se com a palavra, com o meu coração, alinhe a sua vida, o seu ministério, suas emoções, o chamado que Deus tem para você, alinhe-se com a minha palavra, alinhe-se com o meu propósito, alinhe-se com a minha palavra, com a minha direção, alinha, unidade, comunhão, alinha, e eu vou prosperar, leite e mel, provisão natural, provisão espiritual, simples assim, querido. Repita comigo, o melhor de Deus está por vir. O caminho é a presença. Primeiro a presença, depois as promessas. Deus está falando, se houver pureza em nossos corações, se não considerarmos comum a palavra e a sua presença, se aprendermos a depender somente dele, e se lembrarmos das instruções de Salomão, guardar o coração, tomar cuidado com o que falamos, manter o nosso foco em Jesus e analisar o nosso caminho, haverá grande provisão natural e espiritual. Se buscarmos primeiro a presença, seremos supridos em todas as áreas. Se buscarmos primeiro a presença, as promessas se cumprirão e entraremos no propósito que Ele tem para a igreja e para as nossas vidas. Repita comigo assim: 2020 será um ano maravilhoso, cheio de paz, conquistas, vitórias, prosperidade, unção, saúde, porque o próprio Deus fará. Aplauda ao Senhor.